Fala galera do canal Irredentore, estamos iniciando aí uma nova série, a série de Bíblia comentada, E nós iremos começar com o livro de Provérbios, um livro de muita sabedoria, Para quem não sabe, o livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão e nós temos 31 capítulos, nesse livro. Então a ideia aqui é a gente poder aprofundar um pouquinho mais, fazer a leitura de cada capítulo, mas também entendendo, mastigando um pouquinho mais, ruminando a palavra, buscando trazer exemplos para o nosso dia a dia, para que realmente a gente consiga nos aprofundar na palavra de Deus, e essa é a ideia aqui um pouquinho do canal, de fazer uma Bíblia comentada, trazer uma linguagem um pouco mais simples. A gente sabe que hoje em dia tem muitas versões da Bíblia que são de mais fácil entendimento, A gente tem NTLH, por exemplo, NVI, mas a ideia aqui é a gente tentar trazer algo para o nosso dia a dia mesmo, Algo que vai encaixar, que você possa compreender melhor e ir se apaixonando, pela palavra do Senhor. O que é um provérbio, na verdade, Provérbio é um provérbio circular, por exemplo, ele procura exprimir uma verdade, uma verdade geral, não é absoluta, mas é geral, Então, quando eu falo, por exemplo, a educação começa em casa, é algo que a gente escuta no dia a dia, isso é um provérbio, provérbio circular, por exemplo, Então, o livro de Provérbios, ele traz verdades, dentro da realidade do rei Salomão na época em que ele trouxe, e é um livro riquíssimo de sabedoria, onde a gente pode... Eu vejo muitas pessoas que começam a ler a Bíblia, começam pelo livro de Provérbios, porque contém muitas coisas do dia a dia, muitas coisas fala sobre riqueza, fala sobre honra, sobre diversas situações, fala sobre relacionamento, tanto amoroso, relacionamento com seus pais, fala sobre como lidar com dinheiro, enfim, fala sobre como você busca a sabedoria, que tipo de amizade você deve fazer, que tipo de amizade você deve se afastar. Então, basicamente esse é o caminho do livro de Provérbios, É óbvio que ele é algo muito mais profundo do que isso, mas a ideia é que nós possamos ir comentando, os trechos. Provérbios, capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras do entendimento, para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens, conhecimento e discrição. O homem sábio ouvirá, aumentará aprendizado, o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Então aqui a gente já começa a entender aquilo que eu trouxe um pouquinho na introdução, A ideia do livro de Provérbios é justamente para aquele jovem ter conhecimento, aprender sobre a palavra de Deus, aprender sobre sabedoria, e para aquele que já tem conhecimento, para que acrescente mais conhecimento, para que ele, o sábio cada vez ficar mais sábio, E 7, ele já fala: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não abandone a lei de tua mãe, porque serão como ornamento de graça sobre a tua cabeça e correntes ao teu pescoço. Filho meu, se pecadores te seduzirem, não consintas. Se eles disserem: vem conosco, ponhamo-nos em espera por sangue, deixe ele nos emboscar o inocente sem motivo. Deixe-nos emboscar o inocente sem motivo. Vamos engoli-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todos os bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte entre nós, tenhamos todos uma só bolsa. Filho meu, não andes no caminho com eles. Refreia teu pé das tuas veredas, porque os teus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Então aqui a gente já tem uma primeira advertência, Então, quantos de nós, muitas vezes na nossa adolescência, na nossa juventude, nos aproximamos de pessoas que têm ideias tortas, que têm ideias erradas. Muitas vezes somos nós os que implementamos essas ideias erradas, E aqui a advertência é clara: te afasta. Filho meu, não andes no caminho com eles, refreia os teus pés de tuas veredas, para que você não caia nesse erro, não caia na cilada, de ir buscar contra o próximo, de passar alguém para trás,
né, de você atentar contra a vida de alguém, de você roubar alguém, né? Certamente a rede é estendida e vão à vista de qualquer pássaro, espreitam por seu próprio sangue, emboscam secretamente suas próprias vidas. Assim são os caminhos de cada um que é ganancioso quanto ao ganho, que toma a vida dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora, ela levanta sua voz nas ruas. Ela clama no principal lugar, na multidão, nas entradas dos portões e na cidade ela clama suas palavras dizendo: por quanto tempo, ó simples, amareis a simplicidade? E os escarnecedores se deleitarão no seu escárnio, e os olhos odiarão o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito sobre vós, e vos farei conhecer as minhas palavras. Porque chamei e vós recusaste, estendi a minha mão, e nenhum homem se importou, mas reduziram a nada todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Eu também rirei de vossa calamidade, zombarei quando o vosso temor chegar. Quando o vosso temor chegar como desolação e a vossa destruição vier como reconhecimento. Mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não abandone a lei de tua mãe, porque serão como ornamento de graça sobre a tua cabeça e correntes ao teu pescoço. Filho meu, se pecadores te seduzirem, não consintas. Se eles disserem, vem conosco, ponhamo-nos em espera por sangue. Deixe ele nos emboscar o inocente sem motivo. Deixe-nos emboscar o inocente sem motivo. Vamos engolidos vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todos os bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte entre nós, tenhamos todos uma só bolsa. Filho meu, não andes tu no caminho com eles. Refreia teu pé das tuas veredas, porque os teus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Então aqui a gente já tem uma primeira advertência, né? Então, quantos de nós, muitas vezes na nossa adolescência, na nossa juventude, né, nos aproximamos de pessoas que têm ideias tortas, que têm ideias erradas. Muitas vezes somos nós os que implementamos essas ideias erradas, né? E aqui a advertência é clara: te afasta. Filho meu, não andes no caminho com eles, refreia os teus pés de tuas veredas, para que você não caia nesse erro, não caia na cilada, né, de emboscar contra o próximo, de passar alguém para trás, né, de você atentar contra a vida de alguém, de você roubar alguém, né? Certamente a rede é estendida e vão à vista de qualquer pássaro, espreitam por seu próprio sangue, emboscam secretamente suas próprias vidas. Assim são os caminhos de cada um que é ganancioso quanto ao ganho, que toma a vida dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora, ela levanta sua voz nas ruas. Ela clama no principal lugar, na multidão, nas entradas dos portões e na cidade ela clama suas palavras dizendo: por quanto tempo, ó simples, amareis a simplicidade? E os escarnecedores se deleitarão no seu escárnio, e os olhos odiarão o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito sobre vós e vos farei conhecer as minhas palavras. Porque chamei e vós recusaste, estendi a minha mão, e nenhum homem se importou, mas reduziram a nada todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Eu também rirei de vossa calamidade, zombarei quando o vosso temor chegar. Quando o vosso temor chegar como desolação e a vossa destruição vier como redemoinho de vento, quando a aflição e a angústia vierem sobre vós, então eles me chamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me encontrarão. Então aqui a gente vê uma personificação do que seria a sabedoria, né? Transformada em uma pessoa, basicamente. Por exemplo, nesse caso, né, aqui fala que a sabedoria clama em vários lugares, clama nas ruas, clama nas esquinas, nas praças, e que muitas vezes aqueles que a escutam, ela convida para que venha para a sua casa, para que celebre, né, ou seja, para que nós sejamos cheios de sabedoria, buscamos conhecimento, estamos rodeados de pessoas que nos levam também por esse caminho. E aqueles, né, que recusarem aceitar, né, vai chegar um momento que eles vão estar em apuros e buscarão e não encontrarão. Né? Eles me chamarão,
mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Eles não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu próprio caminho e encher-se-ão de seus próprios artifícios, né? Então, muitas vezes a gente vê mesmo situações que pessoas que nós conhecemos, ou até mesmo com nós mesmos, quando a gente ignora a sabedoria, ignora a repreensão, ignora pessoas que estão muitas vezes nos chamando para o caminho certo, para o correto, e nós ignoramos, né? Nós iremos comer do próprio fruto das nossas escolhas, certo? Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir habitará em segurança e estará em paz em relação ao medo do mal. Amém. Então esse é o primeiro capítulo. Te vejo no próximo. Um abraço. Você que está assistindo esse vídeo, gostou? Deixa o like, compartilha com seus amigos e siga-nos aqui nas redes sociais. Valeu!